O que ninguém te conta sobre os dividendos dos fundos imobiliários. Fala, riqueza! Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, uma ferramenta de investimento relativamente recente no Brasil que ainda não tem um histórico de dados muito longo. Para esse vídeo, eu escolhi alguns fundos que já existem há pelo menos 10 anos, de setores diversos, para mostrar um ponto muito importante para você, que a verdadeira força dos FIIs só aparece quando você reinveste os dividendos. Entre agosto de 2015 e agosto de 2025, a inflação no Brasil, medida pelo IPCA, acumulou quase 69%. Ou seja, em média, o seu dinheiro perdeu bem mais do que a metade do poder de compra nesse período. Agora, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários nesse mesmo intervalo, se você tivesse comprado as cotas deles e nunca reinvestido os dividendos. Por exemplo, o CNES despencou impressionantes 85% e o CXTL caiu quase 43%. Já o HGLG, como você consegue ver, foi o melhor, né? Mesmo assim, ele entregou somente 39,76%. Qual é o resultado? Nenhum deles, mesmo os vencedores, conseguiu bater a inflação do período se você olhar somente a valorização da cota. Em outra palavra, você perdeu dinheiro. E é aqui que vem a grande lição. Dividendo não é dinheiro grátis. Ele sai do patrimônio do fundo. Quando você recebe dividendos e não reinveste, na prática, o seu patrimônio potencialmente vai ficar menor ao longo dos anos. É como se você tivesse uma empresa. Se você tira o dinheiro todo mês e nunca reinveste, ela não cresce. E os números aqui no gráfico provam isso. Quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos, a parte de cima do gráfico, o resultado muda bastante. O CNES continua tendo praticamente feito você perder tudo. Já o CXTL ficou com mais de 150% positivo. Olha a diferença. E o HGLG, o nosso grande vencedor, saltou para quase 270% no período. Ou seja, a diferença entre reinvestir e não reinvestir é gigantesca. E tem mais. Nesse mesmo período, se você tivesse simplesmente colocado dinheiro em um simples CDB que rendesse 100% do CDI, aquele que qualquer banco tem, o teu resultado teria sido de 143%. Sem susto, sem risco, sem escolher fundos e sem nenhuma volatilidade. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, ter apenas fundos imobiliários na carteira é muito arriscado. Segundo, que diversificação e uma boa estratégia são fundamentais, porque você pode sim acabar escolhendo os perdedores, como foi o caso do CNES e de tantos outros fundos imobiliários ao longo dos anos. Por isso, não caia na armadilha de achar que os dividendos dos fundos imobiliários são uma renda extra que aparece do nada. Reinvestir é essencial para fazer seu patrimônio crescer e não ser comido pela inflação. E mais, os fundos imobiliários podem sim ter espaço, mas sozinhos não resolvem sua vida financeira. Se você possui FIIs e está na fase de acumulação, deve reinvestir 100% dos dividendos, nada de ficar usando. Se você está na fase de fruição, de uso, considere reinvestir pelo menos metade dos dividendos para que seu patrimônio não seja dilapidado pela inflação, porque olha o que aconteceu no nosso exemplo. Investir, riqueza, é sobre planejar o seu futuro e o da sua família. É coisa séria, então busque conhecimento de verdade. E não fique confiando apenas em qualquer papo que você escuta por aí. Agora me conta, você já investe em fundos imobiliários? Como você tem usado os dividendos? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua experiência.